Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Perspectiva Brasil. Eu sou Carlos Campbell e com a presença da jornalista Cláudia Miani, nós vamos trazer para debates assuntos de interesse da sociedade, principalmente nas áreas da economia e da política. Neste programa, vamos incluir um assunto que ganhou novamente relevância mundial: a segurança e o porte de armas, a posse de armas de fogo nos Estados Unidos, depois do novo atentado no Texas, no último dia 3 de agosto. E uma medida provisória do governo, a da liberdade econômica, que tem o objetivo de desburocratizar as relações de trabalho, pode perder efeito em poucos dias, caso não seja acatada pelos deputados. Ela pode, inclusive, caducar. Quem vai dar mais detalhes é a jornalista Priscila Viana, direto da nossa redação. Priscila. Isso mesmo. Menos burocracia é o que prevê a medida provisória 881, que também está sendo conhecida como mini-reforma trabalhista. Essa mini-reforma trabalhista prevê flexibilização da jornada de trabalho para domingos e feriados, para todas as atividades, inclusive até mesmo para bancos, tá? Outra coisa que essa medida provisória também prevê é a liberação do registro de ponto na jornada de trabalho, de comum acordo entre empregados e empregadores. Eles podem chegar a um ponto de não registrarem o ponto diário. Um outro ponto interessante é a criação da carteira de trabalho digital. Assim facilita o acesso dos trabalhadores à sua carteira, o que não iria extinguir a carteira impressa, tá? Esses são os pontos mais relevantes. Claro que existem pontos polêmicos nessa mini-reforma, que seria, por exemplo, questões em relação a teto salarial ou dívidas trabalhistas, né? Mas, como a Cláudia falou, já está prestes a caducar o prazo de votação lá no Congresso. Vamos ter que aguardar por mais desdobramentos, né? Um outro ponto também sobre MP, em economia, é que o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou recentemente uma medida provisória que libera as grandes empresas de divulgarem os seus balancetes em mídia impressa, né? Agora essas grandes empresas podem divulgar os seus balanços anuais, mensais ou semestrais através do Diário Oficial da União ou sites da CVM. Isso é uma grande vantagem para essas empresas que não precisam mais pagar grandes valores aos jornais, que era o que acontecia até então. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Priscila. A segurança nos Estados Unidos novamente esteve em xeque-mate no último dia 3 de agosto agora, quando um jovem de 21 anos, sem nenhuma dificuldade, portou uma arma, matou e feriu outras dezenas de pessoas no Texas, El Paso. Uma palestra sobre o modelo americano de segurança pública trouxe o assunto a debate em Brasília. O porte de armas vem sendo debatido entre os que são a favor, em virtude da violência no país, e os que resistem, com os argumentos de que, com a população armada, aumentará a violência. O xerife Eliel Teixeira, policial do condado de Los Angeles, pode nos ajudar a aclarar um pouco mais esse debate. Obrigado, Eliel, pela sua presença aqui no nosso debate, no nosso estúdio, inclusive. Como é que é essa situação, assim, nos Estados Unidos? Depois a gente vai fazer essa comparação. Mas como é que o senhor vê esse atentado lá no Texas? O atentado é mais que qualquer outra coisa, uma tragédia. Tem um impacto muito grande na comunidade em que isso ocorreu. E, claro, existem ondas, né, que se propagam não só na comunidade do Texas, como nos Estados Unidos, e, claro, no resto do mundo, porque é visto como uma tragédia de grande escala. Então, claro que é assim que nós, da segurança pública, vemos esse incidente. Com tanta evolução na tecnologia, na comunicação, não era possível se intervir, porque a gente sabe que tinha uma comunicação, tinha uma programação, porque era uma ação realmente racista, e a gente sabe que isso existe não só lá, que também a gente já conviveu com esse tipo de ação racista, ataques contra mulheres, então homofóbicas. Não era previsível, não era possível se antever uma tragédia dessa, interceptar mesmo. Eu acredito que não. E acho que o consenso entre hoje os meus colegas da segurança pública nos Estados Unidos é de que não, porque afirmações foram feitas. E por mais que uma parte não concorde com aquela visão e há discordância,
Esse tipo de pensamento é a primeira emenda constitucional dos Estados Unidos que defende a liberdade de expressão e a liberdade da pessoa pensar o que ela quiser. Se torna uma questão criminal a partir do momento que a pessoa age em cima daquela visão, seja ela racista, discriminatória e por aí vai. Então, apesar dele ter feito declarações dessa publicamente, era direito do suspeito de ter essas opiniões e expressar, porque é um direito garantido pela Constituição. Então, seria uma intrusão muito grande do governo, das autoridades, de intervir baseado somente em afirmações, porque afirmações sozinhas não são consideradas crime na grande parte dos incidentes. Existem situações diferentes, né, de cultura, inclusive. Nos Estados Unidos, o porte e o uso da arma é proibido, é vendido nas lojas e tal. Aqui no Brasil se discute agora essa situação. Só acha que pode acontecer do mesmo modo, ou seja, essas coisas acabam sendo semelhantes em relação às culturas? Em Brasil poderia ter essa violência também que tem nos Estados Unidos com esse porte de arma? Eu acredito que não. Os números e as pesquisas até agora indicam que, claro que toda pesquisa pode ser debatida, sim, mas pelo menos há um certo consenso entre os pesquisadores de que a mera existência de armas na mão da população não aumenta os índices de violência. Pelo contrário, os lugares onde há maior controle de armas na mão do cidadão geralmente atraem exatamente o elemento do crime, são os lugares onde mais existem crimes. O Brasil, por exemplo, é um grande exemplo disso, em que tem a legislação mais restritiva ao porte e à posse de armas. Exato. Acredito que no mundo inteiro, mas coincidentemente tem o maior índice de homicídios no mundo, que é de 60 mil anuais. Isso é mais do que todo o resto do planeta combinado. Então, a mera restrição de armas de forma em lei não significa necessariamente de que há uma redução no número de crimes. Acho que para se combater isso é muito mais do que simplesmente restringir armas. É uma forma um pouco mais complexa que isso. Talvez uma análise mais atenta de quem adquire aquela arma. Por exemplo, como pode um jovem, né, de 21 anos, pouca maturidade, isso independente de ter ou não componentes psiquiátricos, que também já é um ponto delicado que já se discute hoje nos Estados Unidos. Sim. Mas essa análise mais profunda, será que não seria indicado? Eu acho que esse debate já está sendo feito há alguns anos, desde que houve o grande massacre na escola de Columbine, em que estudantes entraram e conduziram um ataque dentro da escola. Essa conversa tem sido feita, esse diálogo tem acontecido. Mas o diálogo, como ele é entre dois campos de pensamento, um em que fala, bem, as pessoas que estão usando essa ferramenta, que seria uma arma, da mesma forma poderia ser comparado a um veículo e tudo mais. Tem pessoas que usam para o bem e existe uma grande minoria que usa para bens maléficos. E existe uma outra parte do debate que diz que não, o negócio é restringir para todo mundo, baseado nas ações de um ou dois. Então, é aí que o debate está ocorrendo nos Estados Unidos. Sempre que há um incidente de grande escala dessa forma, o debate se reacende e acho que os dois campos eventualmente vão ter que chegar a um consenso de que, bem, cada um vai ter que abrir mão de um lado ou do outro para chegar a uma solução que agrada os dois lados, mas sem ferir os direitos constitucionais dos americanos e, acima de tudo, o direito de proteção pessoal e de sua família, que, constitucionalmente falando, não é dever das agências de segurança prever a segurança individual das pessoas. Esse direito é dela mesma. Então, por isso é que há essa questão desse debate e está ocorrendo. E creio que, eventualmente, nós vamos chegar a um consenso. Eliel, vamos falar um pouco da sua função lá como policial xerife, né? É concurso, né? Sim. Vocês fazem um concurso. Diferente do xerife, né? Você auxilia o xerife. Sim. Ele que é o chefe. Sim, o xerife ele é o equivalente aqui ao secretário de Segurança Pública. Ele é ele é eleito por voto direto ao mandato de 4 anos e ele exerce a função de secretário de Segurança Pública numa grande região metropolitana que nós chamamos de condado. O meu condado são 88 municípios com 18 milhões de pessoas e elas elegem um xerife. Mas abaixo dele existem policiais de concurso que estão abaixo da autoridade dele, como eu e outros meus colegas, e nós exercemos a função que ele nos delegou para trabalhar. Então você tem estabilidade? Tenho, sim. O xerife não? O xerife não, ele é eleito a cada 4 anos. Na formação dos senhores, a gente sabe que os senhores acompanham todo, da abordagem até
a evolução daquela abordagem. Eu queria lhe fazer uma pergunta exatamente referente a isso. No Brasil, um assunto que está muito sendo discutido é o erro, a apreensão de inocentes e a falta realmente de conhecimentos para conduzir aquela questão. Por exemplo, como se dirimir um pouco esses erros da abordagem e não cometer esses erros, por exemplo, como a apreensão de inocentes? Eu acho que isso é impossível, por várias razões. Primeiro, porque o trabalho da polícia não é um trabalho exato. É um trabalho que se aproxima da exatidão. A gente tenta diminuir a possibilidade de apreender um inocente, mas não é baseado na exatidão e na crença de que a pessoa é 100% culpada. O trabalho da polícia não trabalha assim. A polícia trabalha de que tudo me leva a crer que essa pessoa cometeu o crime X. Então, baseado num ajuntamento de elementos em que o policial está analisando no momento, tudo leva a crer. Faz parte dele, no caso, qualificar os crimes que foram feitos e por que ele acredita de que os crimes foram cometidos por pessoa tal. Isso é levado ao Ministério Público, isso nos Estados Unidos, ao Ministério Público, que vai fazer essa análise, vai decidir se vai levar ou não a denúncia à frente, porque esses elementos que foram descritos pelo policial é que vai levar o júri popular para que ele diga sim, a pessoa é culpada porque nos convenceram de que é, ou de que não, a pessoa não é culpada. Mas o trabalho essencial da polícia é um trabalho humano, com humanos. Logo não é perfeito, logo existe o fator humano nesse trabalho. Então a gente faz o possível para não cometer erros, mas é impossível, não tem como. O senhor falando de humano, por exemplo, 2 policiais americanos foram flagrados conduzindo uma pessoa de cor negra, amarrada a uma corda, e essa imagem circulou o mundo inteiro. Aí a gente entra nessa questão, é uma ação equivocada de humanos. Mas ainda assim é chocante, Sim. Não é? Porque se chegou à conclusão que ele não era culpado. Houve uma detenção, não houve uma prisão. Aí que tá. A detenção é uma ferramenta que foi dada constitucionalmente aos policiais para que se temporariamente e momentaneamente e sem atraso o policial possa momentaneamente suspender o direito de vida daquela pessoa para que ele esclareça se houve um crime ou não. A detenção provisória, né? A detenção provisória ali, mas que não pode extrapolar os limites do tempo daquela pessoa. O que houve uma detenção. Para efetuar tal detenção, claro, precisamos ter elementos que justificam a detenção, mais do que a pessoa suspeita. Não tem que ter, olha, a pessoa está descrita e parece ser uma pessoa que foi descrita em tal crime assim, ou a pessoa foi vista pelos policiais ou por terceiros praticando atos que poderiam ser suspeitos, por aí vai, uma lista. Uma vez que a pessoa foi detida com uso de algemas ou detida no veículo do policial, agora sim ele pode conduzir e esclarecer se é a pessoa culpada ou não do crime que ele está investigando. Houve, naquele caso, uma detenção. Agora, há um contexto histórico nos Estados Unidos de que foi o que pesou nessa questão da foto. É que as pessoas interpretaram aquilo como uma prisão que remetia à época colonial dos Estados Unidos, em que, ou na época da escravatura, em que agentes, agentes faziam a detenção de escravos que fugiam de suas fazendas e remeteu a essa época. Né? Mas para quem hoje vive na sociedade americana sabe que nós não vivemos mais naquela época. As proteções civis e direitos garantidos pela Constituição hoje são para todos. Sendo obedecidos, mas existe essa carga histórica que foi o que levaram as pessoas a interpretar a foto de uma forma, da forma como foi interpretada. Eliel, você falou sobre estabilidade, né, para concursados, né? Sim. Como é que é a questão da aposentadoria de vocês? A nossa aposentadoria é diferenciada, porque entende-se que o trabalho do policial é diferenciado em relação às outras categorias do serviço público. O policial, ele, pelo fato de ele se expor a um crime, a uma vida de crime, e que vai ter um impacto não só mental como físico, é que levou-se a terem aposentadorias especiais. Então, o policial hoje nos Estados Unidos, em grande parte, e eu já abro uma ressalva de que não existe só um sistema de aposentadoria hoje de previdência nos Estados Unidos, existem vários. Então, eu vou falar de uma forma geral, mas com ênfase no meu sistema de aposentadoria. Os policiais aposentam com 55 anos de idade mínima, que é 10 anos mais cedo que o resto da população. Eles têm uma contribuição quase zero, porque o governo subsidia isso. Sim. E a idade mínima é 55 e é por tempo de serviço. Essa é a aposentadoria que nós temos para policiais, bombeiros e outros agentes que trabalham na segurança pública.
Agora, vocês que mexem, os senhores que mexem com segurança, não têm uma aposentadoria compulsória por uma questão emocional, porque sabe-se que os senhores estão expostos realmente a todo tipo de emoção. Sim. Existe, se houver uma indicação, né, um indício de que o policial não está mais apto a estar trabalhando como policial por questões de sequelas mentais ou até sequelas físicas do trabalho, ele pode ser compulsoriamente aposentado, né, que é uma aposentadoria médica, e isso é uma junta médica ou de psicólogos e psiquiatras vão fazer essa análise e vão determinar de que a pessoa não está apta mais a estar no serviço público e ela pode ser aposentada pelas autoridades. Ok. Policial xerife Eliel Teixeira, desejamos a você a continuidade, né, do seu bom trabalho e obrigado pela nossa conversa. Muito obrigado. Okay. E nós vamos ao intervalo e voltamos já já. Vamos à política. 2 dias. Bastaram 2 dias de intensas negociações na volta do recesso no Congresso Nacional para os parlamentares liquidarem em segundo turno a reforma da Previdência. E foi aprovada na Câmara com apoio de 370 parlamentares que disseram sim ao projeto, que agora seguirá para apreciação dos senadores. Os deputados tiveram um aceno do Palácio do Planalto, que enviou pouco antes do início das discussões em plenário um projeto que previa suplementação de verbas da ordem de 3 bilhões e 400 milhões de reais, sendo 2 bilhões para atender emendas autorizativas dos parlamentares. E com a Previdência aprovada, o assunto agora na Câmara será a reforma tributária. O tributarista e economista Luiz Carlos Jauli vai explicar sobre a renovação do sistema de cobrança de impostos no Brasil. As novas regras, que já vêm sendo discutidas há muito tempo no Brasil, visam diminuir o número de impostos, simplificar o sistema tributário, tornando mais ágil as transações econômicas. Mas não é uma tarefa fácil e nem fácil será unificar as propostas que já tramitam em projetos. Um projeto que já foi levado em conta é do tributarista e ex-deputado Luiz Carlos Jauli, do PSDB paranaense, que propõe a supressão de alguns impostos para o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, em 2 modalidades, federal e estadual. O economista pode explicar melhor e nos dar uma perspectiva de como pode ficar a cobrança de impostos a partir dessas mudanças que estão para acontecer. Deputado, explique um pouco esse imbróglio aí da reforma tributária. Mas dá para simplificar bem. Você só tem 3 bases tributárias conhecidas no mundo. A propriedade, que é o patrimônio das pessoas, que é o IPTU, o IPVA e o territorial rural. Os 3 tributos, mais os transmissão, causa-morte e intervivos. Isso é uma base tributária de baixo poder de arrecadação. Só 4,4% da arrecadação do Brasil vem desses 5 impostos. Então, do 100% arrecadado. A segunda base é a renda e proventos de qualquer natureza, onde nós temos hoje 2 tributos. O imposto de renda, né, clássico, pessoa física e jurídica, e a contribuição sobre o lucro líquido, que é uma jabuticaba brasileira. Foi inventado depois da Constituição de 88 para não dar partilha para estados e municípios. Então, na verdade, na nossa proposta, vira o imposto de renda de novo só. E a terceira base é o consumo, né? É onde
Então, todos os bens, serviços, mercadorias, né, que são consumidas por todos nós, por 210 milhões de pessoas, né, tudo que é consumido na indústria, no comércio, pelas pessoas, água, luz, telefone, roupa, calçado, comida, 1 milhão de itens é a base do consumo. E que no Brasil corresponde por 54,4% da arrecadação. E o imposto de renda só 20,7%. E a previdência de empregado e empregador da União, Estados e Município representa 20,3%. Sendo que a previdência patronal, quando o empresário paga aqueles 21% da aposentadoria, né, põe na folha, e mais o Sistema S, mais o salário de educação, eles são do tipo consumo, vai para o preço. E o INSS do empregado é tipo renda, né? Não é isso? Sim. Como é o fundo de garantia, tipo renda, é dele, né? Do trabalhador. Então, a base consumo, sem o fundo de garantia, né, ele vai dar 54... Não, com o fundo de garantia dá 54,4% da arrecadação sem. Então, comparando com os Estados Unidos, lá é 17% a base consumo. E aqui é 54%, então é 3 vezes maior. Nossa. Só que o imposto de renda americano e o patrimônio chega a 60% da arrecadação e nosso 25%. Porque para nós aqui é baixo. Essa é a grande diferença, porque quanto você mais tributa a base consumo, mais vai para o preço fica mais caro de todas as mercadorias, bens e serviços que você consome, comida, remédio, tudo fica caro, porque eu tenho um imposto elevadíssimo, e você acaba punindo os que ganham menos, porque uma família de R$2.000 acaba gastando quase tudo no consumo. No mínimo R$1.200 de 2.000 ela vai gastar em comida, remédio, esses artigos que têm 33%, 34% de imposto. Então ela acaba pagando, né, de impostos em cada R$2.000, 53,9% de imposto no Brasil. E aqueles que ganham acima de R$30.000, só 29%. Entendeu a comparação? Quer dizer, então, nessa... os que ganham mais, os muito ricos, médio ricos e os ricos para cima, até os classe média alta, acabam pagando menos impostos do que os que ganham de 10, 9, 8, 7, 1 salário, meio salário. São dois problemas. Excesso de tributo na base de consumo torna complexo, que gasta aquelas 1.900 horas para pagar impostos, custa 65 bilhões por ano, né? E o excesso de carga no consumo. Maior imposto, então, para os ricos seria um aumento da alíquota, né? Do imposto de renda. Do imposto de renda, né? Do imposto de renda. Porque para tributar progressivamente, é só o imposto de renda. E uma boa cobrança patrimonial, casa boa, casa rica, paga mais. Casa de pobre, remediado, tem que pagar menos, né? E também no consumo, né? Se a gente tiver um sistema que nós montamos, tirar o imposto de remédio, comida, do IVA, já ajuda. Devolver o imposto para baixa renda pelo cadastro único social, ajuda. Então nós temos que encontrar a fórmula, independente de aumentar o imposto de renda, que não é agora, o imposto de renda para você aumentar ele e diminuir o consumo é depois, né? Depois da Constituição. Primeiro a emenda constitucional, né, que cria o desenho do sistema tributário, depois a lei complementar ou ordinária que vai regulamentar esta matéria. Então você tem, no nó do desenvolvimento brasileiro, esse modelo tributário mata as empresas, excesso de impostos, tira a competitividade dela entre elas, aí vem a guerra fiscal, um tem incentivo, outro não tem, um paga, outro não paga, outro declara que vai pagar e não paga, o outro sonega, o outro não sonega, entendeu? Um vai para a justiça, o outro não vai, o outro vai para o recurso. E com isso, você tem hoje 500 bilhões por ano de renúncia fiscal. 500 bi. A arrecadação nacional toda é 2,3. A arrecadação da base de consumo que eu estou falando é de 1 trilhão. Então, desse 1 trilhão que arrecada, entra o dinheiro no caixa, da União, Estados e Município, tem 500 bilhões perdidos em renúncia fiscal. Zona Franca de Manaus, microempresa, né? Você tem os incentivos dos programas de guerra fiscal dos estados. Então, você tem também quase 500 bilhões por ano de sonegação, segundo a Procuradoria da Fazenda Nacional. Terceiro, tem o contencioso na Justiça
que os impostos do município, estou falando sempre os 3 entes, né? União, Estado e Município, 3 trilhões de contencioso na Justiça. E mais a dívida ativa, que você declara que vai pagar e não paga, tem mais de 3 trilhões de dívida ativa. E o que custa para pagar imposto? 65 bilhões por ano. Então, a proposta é limpar essa gordura toda, as alíquotas vão cair, porque para arrecadar esse 1 trilhão da base de consumo, você tem mais de 60% de alíquota hoje. Então, você vai ter que derrubar essa alíquota para menos da metade para arrecadar a mesma coisa. Então, isso vai diminuir o imposto sobre as mercadorias, sobre os bens, sobre os serviços, e com isso o consumidor vai ter uma carga menor com a mesma arrecadação para a União, Estados e Municípios. O senhor está falando num ponto exatamente que a gente sabe que o senhor está à frente de um projeto importante que vai ser base até para o próprio Senado. O Alcolumbre já cogitou, já tem mantido contatos com o senhor. Mas aproveitando que o senhor está aqui, acho que foi muito oportuno, porque ontem se levantou a possibilidade de acabar com a Lei Candir. O senhor foi o pai da Lei Candir. Também. O Candir foi o autor, né, do projeto e eu fui o relator. O padrinho do projeto. É que a Lei Candir, vai na fazer verdade, o quê? Ela é a lei do ICMS. Sim. O ICMS dos 27 estados da federação é regulamentado pela Lei 87, Lei Complementar 87 de 1996. Essa lei regulamentou porque desde a Constituição de 88 até a data da sanção dessa Lei Complementar 87/96, era regido por uma resolução do CONFAS. Quando eu regulamentei a matéria, resolvemos um velho problema do sistema tributário do ICMS, que era cobrar imposto na exportação de grãos e semi-elaborados, tanto de produtos in natura, de minerais, agropecuária, etc. Com isso, hoje o preço da saca de soja é R$70. O imposto de exportação de grãos era 13%, indevido, porque nenhum país cobra imposto na exportação, né, e não que ele manda de outro país para o outro. Então, quando nós recebemos qualquer mercadoria, qualquer bem e serviço do exterior, vem a zero de imposto. Eu que tributo aqui. Então, o ICMS, no caso, vai ser tributado a 18%, o que está vindo do outro país, ok? Sim. Quando você exporta, você tem que devolver o imposto para o exportador. Quando cobrava 13%, o que o exportador fazia? Ele que pagava? Não, ele tirava do preço do produtor rural. 13%, um saco de soja de 70, o produtor rural perdia R$9 por cada saco, entendeu? O prejuízo não é do exportador, é do produtor. É onde eu quero chegar no produtor. O produtor do seu estado, do Paraná. Sim. De soja, de trigo, com essa revogação dessa lei. O que é que ele vai sofrer? Nossa, ele vai perder, depende. Claro que primeiro que eu acho que não passa nenhuma mudança da Lei Candir. Nenhuma. Se vier por um absurdo, uma estupidez do Brasil, vir a tributar, perde o que for a alíquota. Se for a alíquota de 10%, ele vai ganhar 10% a menos no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, qualquer estado que seja produtor e exportador, e todos quase são, Rio Grande do Sul, vai ter prejuízo para o produtor. Porque a tributação na exportação é indevida e até ilegal, porque você não exporta impostos. E eu explico assim. O Brasil, de manufaturados, de produtos in natura semi-elaborado e serviço, tem exportado por ano, vamos dizer lá, 10% do PIB, né? Mais ou menos aí 700 bilhões exporta por ano. E importa em torno de 80% disso, né? 560 bilhões. Bom, vamos fazer um cálculo de 100%. Hipoteticamente, como não pode tributar, mas eles dizem que tem uma perda de exportação, digamos que a interestadual é 12 hoje, 100% de 12 que vai para o exterior é 12%. Quando entra 80%, que a diferença é 20% de exportação com importação, quanto que tributa o que vem do exterior para o Brasil? Qual é a alíquota? 18%. 18% sobre 80% dá 14%. Então, a operação global de exportação e importação é superavitária. Entendeu? Hipoteticamente, para o ICMS. Então, há perdas para alguns estados? Sim,
Alguns estados são mais exportadores do que importadores. Então aí tem que fazer Tem 2 fundos que cobrem isso. Um fundo na Constituição de 88, 10% do IPI, e tem o fundo da Lei Candir, que eu criei na Lei 87/96, que ela persiste e existe até hoje. Então, não há perdas. Eu falo como economista, como relator da Lei Candir. Ok. Nós estamos conversando, então, com o Luiz Carlos Rauli, economista e tributarista, sobre a reforma tributária. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos com o ex-deputado, economista, tributarista, Luiz Carlos Rauli, que está falando sobre as mudanças que podem acontecer na tributação de impostos no Brasil com a reforma tributária. Existem outras linhas de pensamento, como a do economista Bernardo Api, que inclui impostos federais, estaduais e municipais, incluir ou excluir impostos, enfim. O problema maior, ou qual a intenção para se dirimir esses problemas que nós temos hoje no Brasil, que somos taxados lá fora de sermos excessivamente, abusivamente cobradores de impostos? Sim, porque o Banco Mundial tem um relatório anual, Doing Business, que chama um relatório Ambiente de Negócio dos 190 países. No quesito tributário, qual é a posição que o Brasil tem? 184ª pior sistema tributário do mundo. 184º, 184 em 190. Por quê? Porque o sistema é anarco, caótico, manicômio tributário, ele é um Frankenstein funcional, ele mata a empresa, mata o emprego, mata o salário, mata o poder aquisitivo e diminui a arrecadação e faz o PIB brasileiro ter o voo de galinha. Agora, dessa última crise da Dilma, que levou ela ao impeachment, 2014 a 2016, o Brasil regrediu 8,2% negativo. Só que não parou. 2017 e 2018, nesses últimos 5 anos, o mundo cresceu 19% e o Brasil menos 4,1%. Esse é o drama nacional. Então, até agora, a economia desse ano é 0,8%. Se tivesse feito a reforma tributária, estaria em 4%, 5% já. Expectativas, né? Simplificar o sistema. A nossa proposta é IVA. A proposta do CECIF, que é do Bernardo Api e do Baleia Rossi, é IVA. A nossa proposta é de 9 impostos serem eliminados, a dele é de 5 só. A nossa pode também eliminar mais a Previdência Patronal, 10. E eu sugiro que ponha também o Sistema S dentro do IVA, tudo dentro do IVA. Então a dele é pequena perto da nossa. A nossa proposta não permite cobrar mais do consumidor final. A dele permite. Eu não autorizo na lei, na nossa emenda constitucional, é uma alíquota nacional e algumas alíquotas como alimento, remédio, né, comida, remédio, transporte urbano, né, público urbano, saneamento, água, esgoto e educação, eu sugiro que na lei que tenha impostos menores para diminuir a carga tributária da grande massa, tá?
dele não permite. O nosso não tem imposto de máquina de equipamento, dele não tem, ele quer cobrar para depois devolver. O nosso modelo é de 5 anos para implantar, o dele é de 10. O nosso modelo de origem e destino é 15 anos, o dele é de 50 anos. O modelo dele permite cobrar que todos os municípios, 5.570, mais os 27 estados da União, possa cada um cobrar até 3% mais de alíquota depois da alíquota nacional única. Digamos que a alíquota nacional seja 25%. Mas isso aumenta. Aumenta 36% a carga do consumo. Por isso que eu sou radicalmente contra. Então, vamos dizer assim, a proposta dele está pensada na minha desde maio do ano passado. A nossa proposta na Câmara chama Proposta 293-A de 2004, aprovada por unanimidade na CCJ e na Comissão Especial, está prontinha para ser votada no plenário da Câmara. Aí a Câmara decidiu começar uma nova proposta, que é a 45, que é a mesma que está pensada na minha. Eu fui fazer uma palestra no Senado, mês retrasado, para a bancada do Podemos, Álvaro Dias, né, os senadores do Paraná, Flávio Arnes. Eu fiz uma palestra para 50 mulheres executivas brasileiras e Ouro Visto. Eles resolveram conversar com o presidente do Senado para me ouvir. Aí marcaram, mês passado, uma palestra para os líderes do Senado e eles decidiram, né, apresentar a minha PEC também no Senado, que é a 110/2019. Então, ela está pronta na Câmara e começa a tramitação no Senado. Então, vamos dizer assim, a outra tese é do imposto único, que é o do Flávio Rocha, Marco Sintra e do Bivar. Né? Ela estava adormecida e agora ressuscitou. De longa data, por sinal. Estava adormecida. A outra proposta é do governo, que quer mexer só nos impostos federais e voltar com a CPMF para a Previdência Patronal. Então, e que mais? Os governadores não fizeram uma proposta ainda, mas pela carta dos governadores, eles querem que a proposta tenha o comitê gestor seja estadual, o nosso tem, que tenha um fundo de equalização de receitas per capita abaixo da média, a nossa tem. Ele quer um fundo de desenvolvimento que a nossa pode transformar o fundo regional em desenvolvimento. Que mais? Os governadores querem um instrumento de devolução para baixa renda, a nossa tem. Sim. Então, a nossa proposta mais próxima dos governadores do que a outra proposta. Que mais? Os prefeitos de capitais soltaram uma nota hoje que não quer abrir mão do ISS, né, o ISS municipal, que é só do município. O ISS representa 0,93% do PIB, 65 bilhões por ano. Mas a arrecadação da base de consumo é de R$1 trilhão. Cada unidade da federação puxa a sardinha para a sua necessidade. Porque a base de serviço... Mas então, quer dizer, o grande federativo que a gente... Não dá para mexer pacto federativo com reforma tributária, que é uma simplificação. Não é o momento, então. Não. Porque se você mexer na partilha, quando se fala em pacto federativo, você está de olho no quê? Tirar dinheiro da União ou dos estados maiores. Se você propor fazer isso na reforma tributária, não sai reforma. E nós, o Brasil, os 13 milhões de desempregados, 63 milhões de pessoas inadimplentes que estão devendo na praça, metade das empresas que estão inadimplentes devendo na praça, os estados que estão sem dinheiro, não pode esperar mais. Entendeu? Não pode se dar o luxo de não pôr o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, a CID, o Salário de Educação, o IOF, o PASEP, numa reforma tributária para ser aquilo que devia ser há 50 anos atrás. A Europa inteira adotou o modelo de IVA único. Vamos tentar fazer uma coisa aqui, deputado. Você é um professor, né? Nos explica uma coisa. Como é que poderia ficar a cesta em relação às unidades da federação, ao Estado e também à federação? Seria o ideal, né? Federal. Não. Como é que poderia fazer equalizar isso daí para que todo mundo fique satisfeito? Foi o que nós estudamos e colocamos no texto, em centenas de mãos. Eu fiz 170 palestras até dezembro do ano passado, 500 reuniões técnicas. Conversamos com o Brasil inteiro e estudamos o mundo inteiro. Como é que ficou? A cobrança do IVA vai ser estadual municipal. É um comitê estadual municipal. E são 9. E são 9 impostos. 9 impostos, podendo acrescentar mais a Previdência, 10. Sim. Tá? E o sistema S, 11. Tá?
Depende dos deputados e senadores. A União ficaria com o imposto de renda, com o imposto seletivo monofásico sobre 6 itens. Sobre energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, cigarro, bebidas e veículos. Na sua proposta sobre imposto de renda, o senhor aumenta a alíquota? Não é nesse momento que aumenta a alíquota de imposto de renda. Qualquer alíquota, qualquer coisa tem que ser feita na lei complementar. Nesse momento é só o desenho, como vai ficar na Constituição do Brasil os impostos. Qual o cuidado que nós tomamos? A mesma arrecadação que a União teve nesses últimos 3 anos, ela vai ter pelos próximos anos. A mesma arrecadação de estados e municípios vai ter dos últimos 3 anos, cria um índice de 0 a 100, tá? Isso está dentro da PEC, tudo calculadinho, né? Quanto que fica, para não mexer na partilha, porque se você mexer, tirar dinheiro da União, passar para os estados, tirar de São Paulo, aí não dá reforma. Essa é uma regra de ouro. A segunda, que é a simplificação, não só no número de impostos, mas também tecnológica, 5.0. O que é a simplificação que nós... É um modelo de arrecadação desenvolvido por um empresário de Santa Catarina chamado Miguel Aburrabi. Qual que é o princípio? Nos Estados Unidos você comprou um terno de $1.000, é 1.000 mais o valor do imposto. Se é 8% ou se é 10%, já paga. 8, né? Aqui, esse imposto é valor agregado. O que é o valor agregado? Valor agregado, acrescentado ou adicionado é a mesma coisa. Eu compro minha matéria-prima por 100, eu manipulo ela, vendo por 200, mando para o atacadista, vai para 300, vai para o varejista por 400 quando ele chega no consumidor. O modelo é que cada um paga o seu pedaço. Se a alíquota aqui for 10%, é 10 de 100, na segunda é 10 de 200, menos o que foi pago antes, na de 300 é 10 de 300, menos o que foi pago antes, e na última operação a mesma coisa. É o que vai ser menor o imposto. Aí ele fica do mesmo tamanho no preço final, de 400 ele vai ter a mesma carga tributária, só que nesse modelo do Aburrabi, a hora que você pagar o primeiro 10 já fica depositado, ele não vai para dentro da empresa. A empresa recebe o 100 dela, é mais rápida. Ela recebe o 100 dela, mais 10 que vai para o caixa. Aí, na hora, no mesmo dia, o banco distribui. União, Estados e Município. Cada empresa terá uma conta bancária. O dinheiro nunca mais vai para dentro da empresa, para no mês seguinte ele pagar. Acaba com a guia, o ato declaratório. Eu não preciso mais do fator gerador, que é ficar correndo atrás da nota do caminhão de abóbora, de abacaxi, de soja, de trigo, de milho, de ferro, que saiu de um lugar e foi para outro. Não precisa. Nós queremos acompanhar o fluxo de caixa de todas as empresas do Brasil. E a terceira parte, primeiro simplifica, tecnologia, e a terceira é a solidariedade e fraternidade, que é diminuir a carga tributária dos mais pobres na própria base de consumo. Muito bom isso. Com devolução direta na nota fiscal. Em vez de usar a nota fiscal Brasília para ficar fazendo concurso de prêmio, arrumar dinheiro para IPVA, você devolve para as famílias mais pobres ali, porque a carga tributária tem que diminuir dos mais pobres. E esse dinheiro que vai na mão do pobre, do remediado, ele vai comprar mais unidades e com isso vai a economia voltar a ter um círculo virtuoso. Fora o restante da economia que vai fluir sozinha. A gente sonhou um pouquinho com um país melhor. E eu vai queria ser ser otimista também com o senhor. O mal do Brasil é o sistema tributário. Quando o senhor acha, porque o senhor falou da retração econômica que é assustadora e todos nós sentimos no bolso. Quando que se vai inverter essa situação e podemos olhar melhor? Nas crises econômicas do Brasil foram 3 crises fiscais. Uma do câmbio, que foi a do Figueiredo, 81, 2, 3, que quebrou 8,5 o país. A do Collor foi fiscal, problema já de aumento de carga tributária, etc., depois da Constituição de 88, que o Brasil começou a gastar mais, porque a carga tributária, quando o Brasil tinha a carga tributária baixa, de 1930 a 80, nós crescemos a 6,3% ao ano. Nós éramos maiores do que a China e a Coreia em crescimento. Em 81 patinou, inverteu, caiu, né, para uma média de 2,1%. Para a gente voltar a crescer, se simplificar o sistema tributário, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, e cuidando de diminuir os gastos do União, Estados e Município, só gastar o que é necessário, bem gasto, fazer, né, com que a máquina do Estado funcione mais para a sociedade, nós vamos voltar a crescer a 7%, 8% ao ano. Quando? E o ano da reforma tributária é este ano. A Previdência está acabando, vai para o Senado,
vota a tributária até dezembro, faz as leis o ano que vem. Se aprovar esse ano a reforma tributária e a Previdência, o ano que vem o Brasil vai crescer 6% ao ano. Porque nós estamos 0,8%. Perfeito. Que todos os seres lhe aplaudam. Que Deus abençoe o Brasil. Foco, força e fé, né? Professor, economista, tributarista, Luiz Carlos Schollmann. Que Deus abençoe o Brasil muito. Muito É obrigado verdade, pela torcemos. entrevista e esperamos tê-lo conosco muitas vezes ainda, É. porque E o o meu vai poder homenagem nos aqui ao ajudar. Voit Schumann, né? É, Que Deus o tenha no paraíso, né? Foi uma perda muito grande. Pedro nosso Voit querido. Schumann foi Inesperado. Foi jogar bola e ficou no campo de combate. Mas, deputado, rezamos por ele, né? Isso, sempre. Eu espero, e nós esperamos, né, Cláudia, Com tê-lo, certeza. ter o deputado mais vezes aqui, Excelente, para nos muito ajudar a obrigada. acompanhar os debates sobre Obrigado, a Cláudia. reforma Interpretar tributária. melhor, né? Eu... E torcer pelo seu estado também, que Paraná precisa. é uma beleza, graças a Deus. Tá? O governador está indo bem, o Paraná Muito vai obrigado. muito bem. Muito obrigado. Perfeito Brasil vai ficar por aqui e você pode acessar no YouTube esse e outros conteúdos deste informativo. Solicitamos para que você se inscreva no canal e nos acompanhe sempre. Muito obrigado. Obrigado, né, Cláudia? Obrigada e até mais.